Graças e paz, irmãos. Estamos começando mais um culto de louvor e de adoração ao Senhor. E nesse momento vamos iniciar o nosso culto lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39. Romanos 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseados nessa certeza que nós nos apresentamos ao Senhor em louvor e adoração por meio da oração e por meio dos cânticos. Oremos. Pai amado, nós te adoramos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem nos amado e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos a Pai para que o Senhor receba o nosso culto de adoração ao Senhor. Receba, ó Pai, mesmo apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. Mas contamos, ó Pai, com o teu amor, com a tua ação poderosa, nos transformando, nos dando a certeza de que em Ti nós estamos seguros, porque em Ti nós encontramos, de fato, uma fortaleza, um refúgio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 155, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar, a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Mas nós nem sempre confiamos, de fato, nesse Deus que é poderoso, que é o nosso castelo forte. E nós temos a tendência de, duvidando, nos apegarmos a coisas pequenas. Mas o Senhor, Ele nos perdoa e Ele lança as nossas iniquidades no mar do esquecimento. E é por isso que, mesmo tendo uma fé falha, uma fé pequena, nós podemos recorrer ao Senhor, pedir perdão a Ele por isso e ajuda para mudar. Nesse momento eu pedi para a Ana Paula fazer uma oração de confissão de pecados. Pai, obrigada por nos trazer aqui, Senhor. Obrigada porque somos livres para te adorar, Paizinho. Obrigada porque, mesmo distante, estamos juntos para te cultuar, Pai. Perdão porque às vezes deixamos isso de lado
Perdão porque às vezes nos distraímos e preferimos fazer outras coisas a não ser estar aqui te cultuando, Paizinho. Perdão porque às vezes deixamos o nosso medo falar mais alto e esquecemos de confiar em Ti, Paizinho. Perdão porque nos distraímos, perdão porque não confiamos, perdão porque não te cultuamos do jeito que deveríamos. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Certo de que o Senhor, de fato, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Vamos cantar um canto que fala exatamente sobre isso. Gratos pelo amor do Senhor, nós o louvamos com 2 cânticos. O primeiro reforça o nosso pedido para que o Senhor reine no meio de nós. Senhor.
Amém. Amém. Convido você a abrir as Sagradas Escrituras aí na sua casa e nós aqui na nossa, em Colossenses capítulo 4, versículo 18. Colossenses capítulo 4, versículo 18. Versículo 18. O texto começa com a saudação e termina com a saudação. A carta aos Colossenses e as demais cartas iniciam-se e se encerram com saudações. E na saudação de Colossenses, capítulo de número 4, versículo 18, Paulo assim diz: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Eu convido os que estão aqui para lerem comigo, por favor. Os que estão aqui vão ler comigo Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 18. Leiamos juntos, todos acharam aí nas vossas Bíblias? Colossenses 4,18, leiamos. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. A palavra do apóstolo Paulo aqui indica de onde ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta da prisão. Ele escreveu essa carta por ocasião, entre 60 e 63, que ele estava em Roma aguardando seu julgamento. Segundo Atos, capítulo 28, versículo 16 ao 29, Paulo esteve preso em Roma aguardando o julgamento por parte de César. E ali preso em Roma, então, ele escreve pelo menos 4 cartas. E a de Colossenses será o foco do dos nossos estudos, das nossas reflexões. Então, a partir de hoje, focado aí na conclamação de Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, nós vamos escolher uma das cartas para nos lembrarmos das algemas do apóstolo Paulo. E por quê? É interessante quando a gente pensa em Paulo preso e pensamos em nós também nessa situação de cerceamento, de limitação do ir e vir, uma espécie de prisão. É lógico que com todas as devidas diferenças de comparação resguardadas, nós também estamos cerceados de nossa liberdade plena. E o texto aqui nos fala que Paulo estava assim. E aí quando eu pensava nas algemas de Paulo, pensava no cerceamento do nosso ir e vir, eu comecei a pensar em pessoas que tiveram experiência de prisão. Por exemplo, nos Miseráveis, o personagem de Victor Hugo, preso e condenado ao todo a 19 anos de prisão. 7 por ter roubado um pão e 12 por tentar escapar da galera do navio lá, que ele remava como condenação. Então, esse personagem, Jean Valjean, ele procurou de todas as formas possíveis tratar da mágoa daquele período que ele ficou preso. A prisão durante 19 anos desse personagem fictício, o Jean Valjean, a prisão lhe trouxe mágoa, lhe trouxe agonia, lhe trouxe tristeza. E essa história foi narrada em 1832. No mesmo século, Alexander Dumas, ele ia escrever e publicar seus pequenos folhetins que depois se transformaram no livro O Conde de Monte Cristo, que também narrava a prisão de um rapaz injustamente, Edmond Dantes, preso, e durante um período cumprindo pena, sonhava em sair do cárcere, do castelo, para poder se vingar daqueles que o levaram para a prisão. Então, um extremamente agoniado, revoltado, um outro desejoso de vingança. São ficções de gente que enfrentou a prisão.
Mas em vida real nós temos, por exemplo, Dostoiévski, que ficou 5 anos preso na Sibéria e pela misericórdia de Deus teve um encontro com Cristo através do Evangelho, que ele folheava com avidez na prisão ali na Sibéria. Nós temos Nelson Mandela, que também passou pela prisão. E Nelson Mandela é um caso à parte, porque ele visitou a prisão de 1963 até 1990. Ele ia e voltava da prisão, mas da prisão esse homem se tornou o presidente da África do Sul e proclamou o desejo dele de união. É interessante como uma prisão pode gerar em pessoas mágoa, revolta, em outras pode gerar conversão, em outras pode gerar crescimento e estratégia. Nós estamos sendo cerceados do ir e vir, e é lógico, longe de mim compararmos a esses personagens, mas de alguma forma nós também não temos aquela liberdade que tínhamos outrora. E o que isso pode produzir em ti e em mim? O que isso pode produzir em nós? Eu creio que podemos ter produções nesse período muito positivas ou muito negativas, muito saudáveis ou muito doentias, muito edificantes ou muito destrutivas. Então, quando Paulo fala, lembrai-vos das minhas algemas, eu começo a pensar em tanta gente algemada, em tanta gente que ficou presa, em tantas histórias de gente presa, e o que produziu em cada uma delas. A gente sabe que para Paulo se produziu Colossenses, para Paulo se produziu Filemão, epístolas maravilhosas, se produziu Éfeso, né? Epístolas extraordinárias, se produziu Filipenses, epístola da alegria, tudo em meio à prisão. Agora, eu fico vendo nessa nossa restrição de ir e vir, na dimensão que nós estamos vivendo, o que tem produzido, infelizmente, segundo os telejornais? Tem produzido, por exemplo, aumento de denúncia para o Conselho Tutelar de abandono e espancamento de vulneráveis. A quantidade de abandono e espancamento de vulneráveis é uma coisa assustadora. Para se ter uma ideia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diagnosticou só no Twitter, em pesquisas de conversa, um aumento de 431% de tratativas agressivas entre casais. 431% de aumento só no Twitter. Agora imagine dentro do lar. A CBN, a CNN, melhor dizendo, a CNN publicou a quantidade do aumento de entrada de papéis de divórcio nos cartórios da China depois da quarentena. Então, o ambiente ficou tão ruim que só esperaram acabar a quarentena para se separar. E no Rio de Janeiro, nesse período de quarentena, 50%, houve um aumento de 50% de denúncia de violência de maridos contra mulheres. Isso assim, só olhando das mulheres que apanham dos maridos. Se for registrado as mulheres que batem nos maridos também de violência indiscriminadamente, a coisa fica horrorosa. A questão é, nós estamos com a liberdade cerceada, né? É interessante que Paulo alugou a casa para ficar preso em Roma, nós estamos na nossa própria casa. E o que isso gera em nós? Eu creio que é pertinente a gente pensar o que gera em nós essas limitações, o que gera em ti, o que gera em mim. São positivas as reações que isso vai ter em nós? São saudáveis as reações ou não? Eu gostaria de propor como um primeiro tema hoje, que em Paulo gerou uma ode à suficiência de Cristo, um cântico, né? um cântico de alegria na suficiência de Cristo. É interessante você observar que ele está preso, e em estando preso, o que ele faz? Ele compõe, ele escreve uma peça que eu vou chamar assim de uma ode à suficiência de Cristo. Ele canta a suficiência, extraordinariedade, a supremacia, a grandiosidade, o Senhor que não precisa de ter mais nada acrescido a Ele. E é sobre isso que eu quero então ponderar contigo nessa noite. Primeiro, eu queria dizer para vocês que essa ode à suficiência de Cristo
ela é uma resposta a uma igreja cercada pelo sincretismo. Essa ode à suficiência de Cristo, ela é composta para uma igreja que está cercada pelo sincretismo. Só para você ter uma ideia de panorama, tá bom? Só para você ter uma ideia. Primeiro, Colossenses, ele é uma carta escrita por Paulo, como eu já mencionei para vocês, os comentaristas todos, até os liberais aceitam que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta, e foi escrita em resposta às questões levantadas por Epáfras. Epáfras era um ministro lá em Colossos, e Epáfras, provavelmente preso com Paulo, pelo que a gente percebe em Filemão, dá relatos para Paulo de como estava a igreja ali em Colossos, que ficava na região do Vale do Lico. Então imagine os dois presos, e aí Epáfras começa a conversar com Paulo como estava a igreja que ele havia plantado. Não foi Paulo que plantou a igreja em Colossos, foi Epáfras. Provavelmente em decorrência do ministério de Paulo, quando Paulo estava em Éfeso. Lá em Éfeso fazendo a obra, provavelmente Epáfras tenha tido encontro com o Senhor ali e levado o evangelho a Colossos. Quem sabe, quiçá também a Laodiceia, que era a cidade próxima. Então ele começa a trazer relatos. O primeiro relato dele é positivo. Nós vamos falar dele semana que vem. Capítulo 1, versículo 3 ao 8, ele vai dar para o Paulo a ideia de que a igreja é uma igreja boa, uma igreja de crente. Ele diz lá que o pessoal era um pessoal que acreditava em Cristo, cria em Cristo, que eram amantes dos santos. Você pode conferir aí na tua Bíblia, se estiver aberta. Amante dos santos, santo aqui entende... Santo aqui entende não santo na conotação dos queridos católicos. Santo aqui são separados, homens e mulheres de Deus, tirados, né, do mundo e servos do Senhor. Não tem correlação com idolatria, não tem correlação com adoração à imagem. Eles eram crentes no Senhor, amavam os santos nesse sentido. Além disso, possuía esperança de toda a cristandade. Qual era a esperança deles? Vamos falar disso semana que vem, mas a esperança deles era do Cristo que estava no céu, e eles ainda possuíam amor pelo Espírito Santo. Então Epáfras lá na prisão deve ter falado isso para Paulo. Paulo, a igreja de Colossos é uma igreja de crentes no Senhor Jesus. É uma igreja que os cristãos amam-se, amam a todos aqueles que foram separados do império das trevas e estão no reino do Filho. Eles amam, eles são pessoas que aguardam a esperança do céu, Jesus Cristo. E eles são pessoas que amam o Espírito Santo. Então, positivo demais. Aí ele vai para a segunda etapa de fala para o apóstolo Paulo, e aí dentro dessa fala você vai ter as questões negativas que Epáfras encontrava ali naquela cidade. E é interessante que a gente não tem um relato propriamente dito de Epáfras, nós temos o que Paulo escreve em resposta ao que ele recebeu de Epáfras. E aí o William Barclay chama de que havia ali em Colossos a heresia dos colossos, né? A heresia dos colossenses. E o que era isto? Segundo os estudiosos, é uma mistura de cristianismo, judaísmo, gnosticismo incipiente, porque o gnosticismo só vai surgir no segundo século de fato, esoterismo e dualismo platônico, tudo misturado, mesclado e presente naquela igreja. Olha que coisa, eles eram cristãos. Por que eles eram cristãos? É porque a priori eles não negavam a pessoa de Deus, eles não negavam a pessoa de Jesus Cristo, eles não negavam a obra que Jesus Cristo havia feito, não negavam. Então, a priori, essa heresia é uma heresia que surge do meio dos cristãos. Mas eles também eram judaizantes. Por quê? Porque eles queriam que os cristãos guardassem a lei. Mais à frente você vai reparar isso na carta, que eles esperam que os cristãos estejam focados em todos aqueles ritos judaicos. Eles também eram dualistas, porque quando você for lendo a carta, você vai percebendo que a impressão que nos sobrevém é que para eles o espírito é bom, toda a estrutura de espírito é bom, tudo aquilo que tem correlação com o espírito
bom. Já a relação com a carne não presta, é fadada ao fracasso. A carne é uma miséria. E isso é do dualismo, reflexo da filosofia, naquela época já neoplatônica. E eles vão ter um problema muito sério com a encarnação de Cristo. Porque se a matéria é má, então Cristo não poderia ter se encarnado. E não poderia ressuscitar em corpo. Então é um cristianismo estranho, porque é um cristianismo que tem judaísmo, mas não nega algumas coisas de Cristo. Mas é um cristianismo estranho, porque a isso se soma a lei de Moisés, porque a obra de Cristo não é suficiente. E é estranho, porque eles descambam numa ideia de que o corpo para nada presta. Aí você tem, para complicar um pouco mais, o gnosticismo incipiente, que você vai perceber na ideia da salvação, que já surgia no meio deles a ideia de que existia um mistério que precisava de ser alcançado para a pessoa ter salvação. Na verdade, os apóstolos não retiveram o mistério, eles não sabem o segredo. Tem alguns rudimentos que eles não entendem, tem alguns mistérios que eles não entendem. E essa ideia que vai tomar corpo no segundo século, fica aí a dúvida, que mistério é esse? Mas eles mesmos respondiam. Eles respondiam o seguinte: na verdade, existe um espaço entre o homem e Deus, é a pleroma. Esse espaço entre o homem e Deus tem os anjos. Então o que você precisa de fazer? Você precisa de oferecer sacrifício aos anjos, cultuar os anjos, aos demônios, para aplacar a ira dos homens e dos anjos, para que você possa ter um contato com Deus. Olha que situação. Porque a situação então ficava mais ou menos assim lá em Colossos. Você aceitou Jesus? Aceitei. Que bom, né? Legal. Mas falta. Falta o quê? Falta Moisés, falta a lei de Moisés. Então, precisa de Jesus e a lei de Moisés. Precisa de mortificar o corpo, que é mau, o corpo que é mau, é pecaminoso, e precisa de oferecer ainda culto aos anjos para que você alcance a plenitude, e em alcançando a plenitude você, então, encontra-se com Deus e tem a salvação. Olha que balaio de gato que esse homem está trazendo para o apóstolo Paulo. A situação que esse homem traz para o apóstolo Paulo do sincretismo que existia ali na igreja em Colossos. Como se não bastasse. Esse aí já era problema seríssimo. Esse sincretismo era um problema assim assustador, mas como se não bastasse, ele ainda mostra para o apóstolo Paulo, e a gente percebe pela carta, que existia problemas nos casamentos, existia problema nos relacionamentos familiares, existia problema entre os servos e os seus senhores, entre os seus senhores e os servos. Então Paulo, ele vai responder a Epáfras, né, ajudar a Epáfras mandando uma carta a Colossos. E ele vai mandar essa carta, é interessante você observar no final, que ele vai mandar essa carta por Tíquico que vai andar quase que 1.600 quilômetros lá de Roma até Colossos para entregar essa carta. 1.600 quilômetros é chão para valer. E ele vai levar essa carta, e ele leva essa carta e também vai levar a carta que Paulo escreve à igreja em Laodiceia. Então Paulo escreveu uma epístola aos Laodicenses. Sumiu, a gente não sabe onde está, também não temos curiosidade nenhuma, eu não tenho, não sei se vocês têm. Então, essa epístola é levada por Tíquico, e para a gente fechar aqui essa questão, ele vai na ocasião, mas ele não vai sozinho, ele vai junto com Onésimo. Onésimo era o escravo fujão de Filemon. E é interessante que provavelmente a carta aqui, ela vai para a igreja de Colossos, e é bem provável que a igreja de Colossos era justamente nascente ali na casa de Filemon. Então, a carta vai para a casa do Filemon. Provavelmente. E aí, para ilustrar, Paulo fala assim: mas não vai sozinho não, Tíquico, leva Onésimo, porque eu quero de forma clara que entre o que recebe a igreja na sua casa e esse que se converteu comigo na prisão seja um exemplo de nova postura, um exemplo de nova vida. Então é fantástico. Depois, devagarzinho, eu, o Ismael e o Magnus vão passando esses detalhes para vocês. Mas a priori, então está lá um homem preso, e ele ali preso, ao invés de ficar resmungando, ele tem essa ode a
suficiência de Cristo, porque ele tem uma resposta à igreja que está misturada num sincretismo violento. Eu queria aqui, fechando esse ponto, dizer para vocês, todas as vezes que nós abrimos para ouvir, para discutir tudo quanto é tipo de opinião, sem estarmos fiados na palavra, balizados na palavra, existe uma possibilidade de que a igreja onde nós estamos se tornar tudo menos cristã. Se afiar em um monte de coisa, menos na suficiência do sacrifício de Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo em Colossos, e é a carta a resposta a isso. Então a gente vai estar discorrendo, mas hoje eu queria só fazer ainda com vocês mais um ponto, que é justamente o ponto da saudação. Vamos à saudação? Capítulo de número 1, versículo 1 ao 2. A saudação é o nosso ponto agora, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. Então, Paulo está preso com Epáfras, e traz em resposta às questões de Epáfras uma carta à igreja em Colossos, para ajudar o companheiro, o irmão ali naquela situação. E aí nessa carta, a primeira coisa que Paulo faz para nós é apresentar-se, né? Na saudação há uma apresentação de Paulo. Diz assim a saudação: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então o que a gente aprende aqui nessa ode ao nosso Senhor Jesus, a sua suficiência? Primeiro, que quem vai compô-la, quem vai trazer uma palavra para aquela igreja, ele se identifica, identificação pessoal. Como é que você percebe aí Paulo se identificando? Primeiro, Paulo. E é interessante que quando ele coloca ali Paulo, se você pegar a história dele em Atos 9, você sabe que ele é um perseguidor da igreja. Você sabe que ele é um homem inclemente, que ele pede carta de autorização para sair em tudo quanto é canto que possível, para pegar os cristãos e trazer manietados até Jerusalém, para que os mesmos possam ou negar a Jesus ou morrer por conta de Jesus. E é nessa experiência de perseguição que esse homem se converte, que esse homem se torna um lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, e de perseguidor passa a ser perseguido, e preso porque abraçou a fé, e preso porque abraçou a Jesus Cristo. E então ele diz: eu, Paulo, preso, eu estou escrevendo para vocês. Não é qualquer um, não é um homem que não está sofrendo pela fé. Eu, Paulo, preso. Já fui perseguidor e agora estou do outro lado, estou sendo perseguido. Eu, Paulo. E ali em Roma aguardando o julgamento. Então primeiro ele está se apresentando como Paulo, e em seguida como apóstolo, E aí você tem algumas questões muito importantes para nós, que são muito atuais hoje. Porque quando ele se apresenta como apóstolo, a primeira coisa que ele está dizendo, que o pessoal de Corinto estava equivocado. Porque o pessoal de Corinto queria que Paulo fosse lá e levasse carta de recomendação dos apóstolos. Então Paulo está dizendo o seguinte, não só para os colossenses, como para todo mundo: ó, eu sou apóstolo também, não precisa de carta de autorização de apóstolo, porque eu sou apóstolo. E então está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros? Então ele não precisava. Por quê? Porque ele era apóstolo. Ele não precisava de carta de Pedro, ele não precisava de carta de Lucas, de Mateus, ele não precisava de carta de nenhum dos apóstolos. Eu sou apóstolo, assim que ele dizia. Mas apóstolo como assim? Ele responde em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então eu sou apóstolo por parte do próprio Deus, por parte do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então primeiro isso. Ele, quando diz eu sou apóstolo, ele está dizendo que o é, para que ninguém o questione, como fazia o pessoal de Corinto. Segundo, porque quando ele se coloca como apóstolo, ele se coloca como apóstolo ordenado pelo Senhor. É ordenado, apóstolo da parte de Deus, ordenado por Deus. E aí é interessante, por quê? Porque
aquele que quer ser pastor é legal. Então imagine o seguinte: eu quero ser pastor, é uma maravilha. Paulo vai dizer: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas ninguém pode almejar o apostolado. Por quê? Porque o apostolado não tem relação com a sua vontade, tem relação com a vontade de Deus. Quando o Senhor escolhe os 12, diz Marcos capítulo 3, diz que Jesus escolheu os que Ele mesmo quis. E aqui Paulo vai bater nessa tecla: eu não sou apóstolo porque eu quero, eu sou apóstolo porque Deus quer. E aí, se você quiser conferir, você pode pegar Romanos 1:1, 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1, Gálatas 1:1, Efésios 1:1, em todos esses e nos demais ele está dizendo: eu sou apóstolo porque Deus quis. Eu sou apóstolo porque Deus quis. Eu sou apóstolo porque Deus quis. Eu não me fiz apóstolo, eu não pedi para ser apóstolo, mas eu sou apóstolo porque Deus quis. E é interessante você observar isso comigo, essa segunda razão do apóstolo Paulo, porque está ligado a uma terceira razão. Então, gente, eu posso falar o que eu vou falar com vocês, Colossenses, porque eu sou apóstolo. E eu não sou apóstolo porque eu quis ser apóstolo, eu sou apóstolo porque Deus quis que eu fosse apóstolo. E eu posso falar o que eu vou falar para vocês por uma simples razão: porque a estrutura da igreja é no fundamento dos apóstolos. Então o que eu vou te dizer não é opinião minha, mas é alguém usado por Deus para falar o que Deus tem para vocês. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que o alicerce ao qual a igreja estava fundada era dos apóstolos, fundamento dos apóstolos. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, vai citar novamente a presença e a figura dos apóstolos, dando base, porque na verdade o que os apóstolos fizeram era levar como missionários, invocados pelo próprio Cristo, a mensagem do próprio Cristo. Então ele está dizendo: deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou autoridade para dizer o que eu vou falar para vocês. Porque eu sou o Paulo, que vocês sabem que foi perseguido, mas eu sou o Paulo apóstolo. Eu e o Timóteo, mas Timóteo ele diz que é apóstolo. Ele fala que é apóstolo aí? Eu e o irmão Timóteo, eu estou falando. Então, essa saudação já abre a porta para que você leia Colossenses com seriedade. Porque quem está falando foi um homem escolhido por Deus para ser apóstolo. Na saudação também, caminhando um pouquinho mais à frente, tem outro detalhe. Ele se apresenta, ele apresenta os destinatários. Observe aí na questão dos destinatários o que ele diz aí, que é muito interessante. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então, primeira questão aqui que é importante: eles são crentes. Aos santos e fiéis em Cristo, eles são crentes. Estão passando por luta? Estão recebendo ali naquela comunidade de fé informações das mais doidas possíveis? Estão. Mas eles são crentes. Sabe, eu acho que tem muita gente querendo fazer a função de Deus e tentando aí adiantar o juízo final, né? Onde o Senhor vai fazer diferença entre o que serve e o que não serve, entre o joio e o trigo. Não é sua função. Sua função é pregar o Evangelho, minha função é pregar o Evangelho. E dizer quem é crente também não é sua função. Também não é sua função. Então Paulo, ele sabe que ali tem heresias, ele sabe que ali tem muita coisa que pode estar atrapalhando o povo de Deus, mas ele sabe também que tem povo de Deus ali e que o povo de Deus vai se abrir àquilo que ele vai falar. Não tem como você ficar querendo aqui fazer discriminação. Prega para toda a seara. Se tem joio ou trigo, não é função sua, é função do Senhor. E a boa semente vai cair no bom coração. Então Paulo está pregando e ele está dizendo: os destinatários são crentes. São crentes, são servos. Mas outro detalhe interessante, eles estão em Colossos, correto? Então, aos cristãos que estão em Colossos, estão vivendo ali no Vale do Lico, próximo de Laodiceia, de Herápolis, a cidade mais insignificante da região daqueles dias. Olha que interessante. Por que Deus ele se preocupa com Roma? Porque Roma é importante, velho. Por que não se preocupa com Éfeso? Porque é uma cidade fantástica, é lógico. Por que a gente vê ele levando a palavra no livro de Atos para cada lugar fantástico? Porque são importantes. E os pequenos também são importantes. É por isso que também tem uma grande e extraordinária carta para uma das cidades mais insignificantes daqueles dias. Foi
poderosa no passado, mas quando uma estrada resolveu cortar aquela região e alcançar Laodiceia e Herápolis, acabou com Colossos. Mas não acabou diante de Deus, porque Deus tinha uma palavra. E Deus tem uma palavra para os grandes, e Deus tem uma palavra para os pequenos. Deus tem uma atenção para os que são chamados de extraordinários e aqueles que para muitos não tem extraordinariedade alguma. Deus tem uma palavra. É por isso que Ele tem uma palavra para os crentes lá em Colossos. Quem vai lembrar de mim? Deus. Quem vai lembrar de escrever uma carta para nós, para nos conduzir? Deus. E que carta? E que carta? Que carta fantástica. E aí, eles estão em Colossos, mas eles também estão em Cristo. É muito gostoso isso aqui. Vocês estão em Colossos, mas vocês estão em Cristo. Ou seja, toda a dinâmica da existência deles era vivida na cidade, numa sociedade, num local, mas era sempre a partir de onde eles residiam primordialmente, que era em Cristo. Então toda a nossa atitude na nossa cidade tem que ser norteada pela nossa atitude, norteada pelo nosso convívio em Cristo. Amém? E para a gente fechar aqui, essa saudação é uma saudação que deseja para eles o melhor. Correto? Olha aí no finalzinho da saudação, ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Ele pega uma saudação grega muito comum, graça. Os gregos gostavam muito de saudar os outros com graça. Mas ele inclui um outro termo, um termo hebraico, que é o shalom, o erene, né? A paz, graça e paz. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, para vocês que querem graça, é só com a paz. E quando ele usa o termo paz, e na cultura dele está impregnada de significados judaicos, quando você encontra um judeu falando assim, shalom, ele está dizendo, a vida está plena. A vida está nos conformes. Tenho saúde, tenho prosperidade, estou tranquilo. Então, para que você possa ter dessa paz, você precisa ter da graça. Mas para que você possa ter dessa graça, isso vai ter que redundar e vai redundar em paz. Mas isso a gente só encontra em Deus. Graça e paz da parte de Deus. É muito interessante porque ele começa dizendo: meus filhos, olha, graça e paz. Graça porque a gente precisa dessa gentileza, desse favor imerecido constante de Deus. E paz, paz justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. O Senhor Deus promoveu a paz que vai permitir vocês se encontrarem com Ele, com tranquilidade, sem drama, sem medo. E assim que Ele vai começar, já dizendo graça e paz. Quando a gente chega assim, já dá um bom ambiente. Já pensou quando você chega e vem com essa disposição toda? O que vem depois da carta é sempre balizado pela graça e pela paz e pela graça. Não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, não fiquem agoniados. Graça e paz. Cada passo que a gente for dar dessa ordem que Ele compõe para a honra e glória do Senhor é sempre marcado por graça e paz. Graça e paz. Bom, fechando aqui, eu queria concluir voltando ao início. Prisão, lembrai-vos das minhas algemas. Gente que, cerceada de ir e vir, presa, produziu coisas muito ruins, e gente que produziu muitas coisas boas. Nós, nessa quarentena, o que nós estamos produzindo? Como é que está o nosso espírito? Como é que está o nosso ânimo? Paulo produziu essa carta aos Colossenses que a gente vai começar a estudar, em resposta à agonia de um amigo que também estava preso com ele. O que a gente vai produzir? Eu queria encerrar contando para vocês a história de Cornélia ten Boom. Cornélia ten Boom é mãe da famosíssima, para o pessoal da minha idade, Cornélia ten Boom, e um pessoal que gosta de ler também, né? Quem gosta de ler já leu o Refúgio Secreto, então conhece a história de Cornélia ten Boom. Mas a mãe dela, a matriarca, né? Ela tem uma história interessante. Em 1818, ela tem um derrame. Ela estava à pia, lavando alguma coisa lá, quando ela chama a Corre. E a Corre chega onde ela estava e o braço dela havia paralisado. Depois do braço, toda uma parte do corpo foi paralisando. Sentaram com ela em uma cadeira e Cornélia ali naquela cadeira, paralisada, foi só definhando e foi levada para a cama. Ela ficou em coma e o médico foi visitar e disse assim: olha, isso não é o fim da vida dela não, ela pode voltar do coma.
E ela ficou 2 meses em coma, 2 meses na cama, num quarto. Quando ela foi recuperando vagarosamente, ela só sabia falar sim, não e corre. Sim, não e corre. Porque provavelmente foi o último nome que ela falou antes do derrame. E aí eles levaram ela para um quarto que dava de janela para uma rua e colocaram ela ali deitada. E perceberam que ela conseguia falar isso. Então eles começaram a fazer um tipo de joguinho com ela para saber o que ela queria. Então eles apontavam e diziam, isso, se ela falasse não, não era, sim, era. Então eles diziam, é isso, sim. E ela falava sim, não. E apontava as pessoas e dizia sim, não. Então quando ela falava assim, corre, o que primeiro que tivesse, corria até ela mesmo para conversar com ela. E a Corre Tem-Bom diz algo interessante. Aí a gente começou a sentar e conversar com a mãe, e devagarzinho a mãe foi podendo se assentar na cama, e ela parava na janela e ela ficava observando as pessoas que passavam na rua ou que não passavam na rua. E a mãe, quando estava ali assentada, ela chamava, corre. E alguém corria, e normalmente era a mesma Corre Tem-Bom, ia conversar com ela, e ela olhando para fora, a Corre começava a perguntar para a mãe, a senhora quer o quê? Está preocupada com quem? Está preocupada com alguma coisa? Sim. Está preocupada com alguém? Sim. Está preocupada com o Beltrano? Não. Com o Ciclano? Não. Aí ela apontava para baixo e ela fazia sinal com o dedo. Ah, é que faz tempo que o fulano não passa aqui. Ah, hoje é aniversário do Ciclano. Aí ela falava para a filha dela, por gestos, né? E por essa mini comunicação para escrever uma carta, dando parabéns a alguém que ela lembrava do aniversário, escrevendo, se preocupando porque a pessoa já tinha dias que não passava pela rua. E ali a mãe da Corre passou os últimos meses da vida dela. A Corre acabava de escrever a carta e ela rabiscava a assinatura dela dizendo, ó, estou preocupado com você, parabéns pelo seu aniversário. E a Corre diz o seguinte, a minha mãe quando estava boa, ela alimentava toda a nossa rua, ela cuidava de todos os necessitados, não faltava sopa e não faltava roupa. Ou ela costurava ou ela alimentava. Mas depois que ela ficou numa cama entrevada sem poder ir e vir, não faltava consolo, não faltava preocupação. E Corre diz, eu aprendi com a minha mãe a amar. A minha mãe amou os de casa, a minha mãe amou os da minha rua, a minha mãe amou os da cidade, a minha mãe amou Holanda, a minha mãe amou o mundo. Eu queria encerrar dizendo, nessa quarentena, o que você tem feito com as suas emoções, com o seu trato, com a sua vida. Paulo produziu o melhor, Cornélia Tem-Bom produziu o melhor. Você e eu somos desafiados a produzirmos coisas extraordinárias, não deixando que essa situação adversa nos prenda, nos aprisione e tire de nós o pior. Ao contrário, que possamos entregar ao nosso Deus suficiente, ao nosso Cristo Todo-Poderoso, do qual, em encontrando, nós não precisamos de nada. O nosso tributo, a nossa vida, como adoração a Ele. Amém? Eu convido você, o Ministério de Louvor, para o nosso momento final. Eu queria orar enquanto eles vêm, pedindo a Deus que Deus nos ajude a não sermos pessoas que as adversidades vão definir quem nós somos, porque nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Pai, agora em nome de Jesus, que a Tua palavra foi transmitida, que, ó Deus, nós demos os primeiros passos no estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, que o Senhor nos ajude a produzirmos o melhor, como Ele produziu, e hoje nós lembramos das algemas dele ali, ó Deus, em Roma, naquela casa. Nós rogamos ao Senhor que da mesma forma possamos produzir, e que mais à frente pessoas possam dar testemunho da nossa vida, da nossa seriedade e da nossa produtividade do bem, do que é saudável, do que é útil, do que glorifica o Teu nome. Paulo, ele produz um tributo à suficiência de Cristo, que nesses dias possamos ser, ó Deus, uma declaração de dependência de Cristo, uma declaração de completa resignação à direção de Cristo, uma completa dedicação a sermos luz e sal em prol desse Cristo, do nosso Jesus Salvador.
Pai, nós não precisamos de mais nada e vamos mostrar isso, ó Deus, ao estudarmos a carta. Mas que isso acalente nosso coração. Tendo, estamos contentes. Não tendo, estamos também plenamente satisfeitos, porque quem tem Jesus já tem tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos nisso, a repousarmos nisso e não venhamos a procurar algo que não seja Cristo. Pai, quando Paulo escreve aquela igreja, ele escreve uma igreja que está numa cidade, mas está em Cristo. Nós estamos em São Paulo, nós estamos em quarentena, mas antes de estarmos em quarentena em São Paulo, nós estamos gravitando, nós estamos em Cristo Jesus. Para nós o viver é Cristo, o morrer é lucro, quer comamos, quer bebamos, é tudo para a honra e glória do Senhor. Que a gente possa pensar assim e pautar toda a nossa vida a partir de Cristo. Todas as caminhadas que tivermos à frente, nesse período de quarentena, após quarentena, sempre possam mostrar que nós pertencemos ao Senhor e é a partir dele que vamos caminhar. Crentes de que nada mais precisamos a não ser de estarmos nele, no nosso Cristo Salvador. Amém e amém. A bênção, só informação, nós temos reunião de oração na quarta-feira, sala de oração, vamos mandar o link para você na quarta mesmo. Nós temos reunião para os casais no sábado, tá bom? Reunião para os casais, caça às raposas é o nosso tema de encontro de casais, sábado. Então já pega suas pingadas aí, porque a gente vai ter uma caça às raposas no sábado, encontro dos casais. E domingo, escola dominical pela manhã, à tarde também, né? Nós temos aula à tarde com os adolescentes e à noite culto, continuando em Colossenses. Semana que vem, gratidão e oração como resposta e a gente possa também buscar isso para a nossa vida nessa quarentena. Gratidão e oração. Paulo preso agradeceu e orou. Possamos agradecer e orar durante toda essa semana. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a terna e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre mim, sobre ti, sobre todos nós, o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.
cantarei as minhas dores, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Coração exulta.